Oi, amoras! Como vocês estão? Hoje a gente vai estar pintando esse projeto, que é da apostila de número 18 do professor Rogério. São 8 projetos por R$ 30, riscos em PDF, e aqui no canal vai ter o passo a passo numa playlist separada para todas as bonequinhas. Vou fazer com muito carinho o passo a passo bem completo para você. E pensando em vocês, para minimizar o tempo de vocês, eu vou dividir o vídeo em várias partes: pele, cabelo, olhos, bocas e nariz, e a parte da roupinha. Assim vai facilitar para você estar pintando as suas bonequinhas. Vamos pintá-la? Vamos estar fazendo a pintura do nariz. Para o nariz eu sempre utilizo um pincel de número 2, bem pequeno. Já fiz o sombreado da parte de baixo do nariz, tá? Deixando só o centro do nariz sem preencher. Então, com a cor da pele, que é o salmão bebê, com um pincelzinho de número 2, eu venho fazendo, ó, todo o preenchimento. Com bastante carinho, tá? Sobrinha eu coloco aqui, ó, acima da boca, já pra dar aquela iluminadinha. Feito isso, eu vou sombrear. Castanho claro, pouquíssima tinta. O mesmo pincelzinho, ó, eu vou colocar aqui um movimento de meia lua, ó. É quase nada de tinta, ó. Aqui e aqui, ó. Feito isso, ó, eu venho na parte de baixo aqui, ó, fazendo também, ó, meia lua, ó. Bem pouquinho, a tinta de baixo ainda tá úmida, então às vezes não pega tão certinho assim, tá? Só ter um pouquinho de paciência e acrescentando aos pouquinhos, ó, meia lua deste lado, ó. Meia lua de cá também, ó. Você imagina que aqui tem uma bolinha. Ó. Dá uma sombreadinha, eu vou limpar o meu pincel e vou iluminar agora para dar volume a esse nariz, com o branco mais diluidinho. Se você tiver com medo de colocar muito branco e não ficar destoado, o que que você vai fazer? Você vai pegar o salmão bebê e vai misturar com um pouquinho de branco. Dessa forma, você vai clarear o salmão bebê, tendo uma tonalidade mais clara para poder estar iluminando, tá bom? O meu branco, esse aqui, ele é mais diluidinho, eu pego pouquíssima tinta e eu vou vir aqui bem nessa parte de baixo aqui, ó. Bem na linha mesmo, ó. Coloco um pouquinho, vai ficar mais clara agora, mas depois vai suavizar depois que secar. Na lateral da narina, ó, coloco assim, curvadinho, ó, e puxo pra cima, ó. Tá? Já aqui, ó, no centro aqui do nariz, da bolinha, ó, eu vou colocar o pincel no lugar, ó, e dou uma leve movimentada nele, tá? Depois, com batidinhas, ó, eu ilumino um pontinho de luz, tá? Vou deixar secar pra depois eu ver se eu vou precisar retocar, tá bom? Aí, se por acaso você quiser colocar aqui, ó, um pouquinho do branco, ó, vou mostrar pra vocês. Branco, pouquinho do salmão, ó. Puxo pra cima que vai ficar um pouquinho manchado, porque, ó. Tá? Aqui tem que ter só uma sombra. Ó, pra dar uma iluminada mais nessa parte central aqui, tá? Vamos aguardar secar. Enquanto seca, a gente vai trabalhar o olho. Vamos preencher com branco diluído essa partezinha do olho. A parte branca, você vai fazer isso dos dois lados, ó. Aqui também, ó, nesse cantinho, pouca tinta. Aqui ainda o espaço ele é ainda menor, pode sim trabalhar com pincelzinho filete.
Limpo o pincel, ó, sujeirinho, eu já dou uma iluminada aqui na pálpebra. Tá? Pra dar um pouquinho de profundidade, eu vou pegar, pode ser o cinza lunar ou cinza ônix, bem pouquinho, ou cinza mesmo. E eu vou vir bem aqui nesse cantinho aqui, ó, e vou colocar um pouquinho, tá? Bem pouquinho, sujeirinha do pincel, aqui eu tô usando o cinza ônix. Ó. Aqui eu coloquei um pouquinho mais, então a gente tem que dar uma trabalhada nesse cinza. Isso vai dar profundidade ao olhar. Com o cinza claro, o pincel pequeno, eu vou preencher essa parte de baixo, ó. Puxando pra cima, ó. Puxo bem pra cima. Vou fazer isso dos dois lados, ó. Puxo bem pra cima mesmo, tá? Aí, pode ser um tom de azul, aqui eu vou usar o cinza ônix, que ele é esverdeado, ó. Eu vou colocar lá na parte de cima e eu vou puxar. Ó, eu puxo esfumando, ó, sempre lembrando da curvatura do que você estiver pintando. Aqui a curvatura é arredondada, né? Ó, eu puxo um pouquinho para baixo, ó, só a sujeirinha, para marcar a bordinha, ó. De cá também. Certo? Com um pouquinho do branco. Ó, esquinha do branco, eu vou vir nessa parte de baixo aqui, ó. Observa bem onde eu estou colocando, ó. Coloco, dou uma esfumada pra cima. Do outro lado eu vou fazer, ó, o mesmo processo. Ó. Coloca, puxo pra cima, dando aquela esfumadinha. E agora eu vou trabalhar aquela parte mais escura do olho, tá? Ela vai ficar sempre, gente, isso não vai mudar, tá? Localizado no centro do olho, pode ser uma bolinha menor ou pode ser uma bolinha um pouquinho maior, tá? Ela nunca fica pra cima, pra baixo, pro lado ou pro meio, sempre no meio centralizado. Pra fazer, você pode usar o pincel, o pinta-bolinha, eu vou usar o cabo de um pincel aqui, tá? Meu pincel, ele é grande, então meio que ele vai encostar na câmera aí, ó. Ó, vou inclinar aqui pra ver se eu consigo fazer, ó. Vai ficar um acúmulo de tinta. Você espera secar para depois a gente colocar o ponto de luz, tá? Certo? Enquanto seca, a gente trabalha a boca. E dessa forma, a gente vai trabalhando toda a bonequinha. Ó, pra boca, eu vou pegar o vermelho profundo. Vou pegar, ó, com o pincel 2, a tinta vermelho profundo, ó. E eu vou vir aqui, ó, abaixo do lábio superior, ó. E eu vou colocar esse tom, tá? Venho com o pincelzinho com a tinta pra fora agora, pra cima, ó. E eu vou fazer um contorninho com esse tom escuro, ó. Já mostro pra vocês aí. Ó, nessa parte do meio eu deixo mais marcadinho. Ó.
Fazendo contorninho por fora também, ó. Tá? Com o vermelho tomate, se você não quiser uma boca tão colorida, pode usar tons mais suaves. Aqui são apenas sugestões de cores, ó. Vou preencher o restante da boca com vermelho tomate. Capricha com calma. Certo? Agora se você tiver coral, pode usar coral. Se você tiver flamingo, papaya, tá? Ou até mesmo rosa chá. A gente vai iluminar aqui, ó, com um desses tons que eu citei. Aqui eu tô usando o flamingo, ó, que é um tom que fica entre o rosa, ó, e o laranjo. De cá e aqui por cima também, ó. Tá? Se quiser colocar uma isca de branco enquanto tá úmido, você pode tá colocando, ó. Usa o pincel com batidinhas, que vai dar um brilhozinho, ó. Na parte central tem que ficar mais escurinho, tá? Pra marcar a profundidade. Ó, tanto os cílios quanto a sobrancelha, você precisa sempre lembrar da cor do cabelo que você vai pintar, tá? Eu geralmente não recomendo você tá colocando preto, a não ser que você for pintar o cabelo de bem preto, tá? Porque o preto ele é muito forte quando você coloca nos cílios, principalmente para fazer o contorno dos olhos, tá? Então, aqui eu peguei, ó, terra queimada, pode ser terra queimada, rústico, tá? Dei uma leve diluidinha nele com uma gotinha, tá? E eu tô vendo com o pincelzinho filete. Aí, o pincelzinho filete seus tem que tá numa boa consistência, tá? Tá um pincelzinho com as cerdas mais alinhadinhas, tá? Não é o caso aqui do meu, o meu tá bem ruinzinho, mas é o que tá tendo hoje, tá bom? Ó, e aí você vem, ó, fazendo o contorno, ó, e puxando os cílios, tá? Vamos fazer aqui, ó, a parte de baixo. Ó, pouca tinta. Tá? Tem gente que não faz esse contorno aqui por baixo. E aí, você pode usar a criatividade de vocês, tá? Lembrando que chega aqui no centro, aqui, a gente vai inclinar na outra direção os cílios. Ó. Tá? Eu gosto de colocar um aqui no meio, ó. Os meus não ficaram delicados, porque o meu pincel tá muito grosso. Não tá muito bom, tá? Tô aguardando o pincel chegar. E o mesmo que você fez aqui, você vai repetir do outro lado, tá? A minha mão vai ficar na frente, como sempre. Ó. E aí, você puxa os cílios, ó. Pressiona na base um pouquinho, depois puxa pra cima. Tá? O mais fininho, você levanta a mão, ó, pra ponta terminar mais fininha, tá?
Mas para isso o pincel tem que estar um pincel bom, tá, gente? Esse pincel aqui, ó, a gente precisa trocar ele com frequência. Eu costumo dizer que o pincel, para saber se ele ainda tá bom, eu consigo pintar no máximo 20 bonequinhas com um pincel desse, tá? Então, eu vou trabalhar a sobrancelha, eu peguei o pincel 2. Ó, tô fazendo aqui a parte mais grossinha da sobrancelha e depois eu viro, ó. Tá? Eu viro o pincel para que a ponta termine mais fininha, ó. Eu não gosto de fazer uma sobrancelha muito marcada, mas às vezes sai ela bem marcada, tá? Então, eu trabalho a parte mais larga da sobrancelha, ó. Depois eu viro o pincel, ó, pra trabalhar essa ponta aqui, ó. E com a sujeirinha que tá no meu pincel, eu vou fazendo aqui, ó, o desenho aqui, tá? Não precisa colocar muita tinta, ó, pra tá fazendo a sobrancelha, certo? Com o pincel de acabamento, eu vou pegar aí o cinza ônix, que foi o que a gente usou pra fazer ali a parte da cor do olho. Vou pegar ele, um pouquinho de tinta com o pincelzinho filete, ó. E eu vou dar uma reforçada aqui nesse contorno, ó. Certo? Provavelmente, gente, essa tinta preta que a gente colocou já secou. Então, eu vou pegar aí o cabo de um pincel que tenha não seja muito largo e a tinta branca pra gente tá iluminando, tá? E, ó, pra iluminar, eu vou pegar a tinta, ó, coloco em pezinho aqui, ó, no mesmo sentido, tá? Vou fazer outra aqui nessa direção aqui, ó, de baixo e igualzinho, certo? Olha que bonito que dá esse brilho. Agora deixa quietinho aí pra poder secar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai estar sombreando, que eu tinha esquecido, essa parte interna da orelha aqui com castanho claro. Observe que eu fiz o preenchimento, mas não sombreei a parte interna da orelha com castanho claro, ó. Tá? Pouquinho de tinta, coloco no cantinho, sombreio essa parte mais interna. Da orelha e tá pronta.